Olá, a paz do Senhor, a paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor, meu povo. Vamos estudar mais uma videoaula? Pega a sua revista aí, 13 e 14 anos, para a gente continuar a nossa lição de número 7. Vamos lá? Temos hoje um assunto chato de falar, que é sobre separação entre pais, né? E a pergunta é como agir, é o tema da nossa lição de hoje, como agir diante da separação dos pais, o que fazer, né? E o nosso interesse nessa videoaula não é só falar para nós como agirmos, né? É uma situação que a gente não quer viver, não quer passar, mas pode ser que passemos, que somos sujeitos a todo tipo de problema, e como agir diante de outras pessoas, como ensinar a outras pessoas, né? A gente está pronto para ensinar a outros como agir, né? Nesses momentos difíceis que nós passamos, né? Que nós vivenciamos, né? Não é da nossa vontade, muito menos a de Deus, né? Que pais se separem, mas infelizmente acontece. Então é mais um assunto que nós vamos abordar nesse momento difícil, mas temos que abordar, tá bom? O nosso destaque está em Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Mateus capítulo 19, versículo 6. Tá? Vamos fazer um resumo bem rapidinho dessa lição. Não se preocupe, não vai demorar muito. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, eu quero te adorar nesse momento, quero glorificar o teu nome, quero agradecer ao Senhor por toda essa semana, por tudo que o Senhor nos fez, por tudo que o Senhor está fazendo, meu Deus, para nós, para a igreja do Senhor. Quero te glorificar pelas coisas maravilhosas que o Senhor ainda vai fazer, pela nossa família, pelos bens que o Senhor tem nos dado. O maior bem que temos nessa terra são os nossos pais, são os nossos filhos, são a nossa família que o Senhor tem nos proporcionado. Nós queremos te louvar por esse bem maior que é a família. Fica conosco, abençoa esta aula, fala através da tua palavra, fala conforme a tua vontade. Senhor dos Exércitos, estamos dispostos a te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém? O texto bíblico é Mateus capítulo 19, versículo 1 até o versículo 12, tá? Mas o nosso destaque principal, que nos fala a lição, está em Mateus capítulo 19, versículo 6, só repetindo para a gente memorizar. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu, ok? Trocando ideias bem rapidinho, só para a gente compreender a lição. Quem nunca passou por conflitos? Você já entrou num conflito com algum amigo? Dentro da nossa família também acontecem conflitos. E às vezes entre os nossos pais. Vamos entender um pouco as coisas, a saber como podemos ajudar os nossos pais nesse momento. Afinal, como você resolve os conflitos entre amigos, né? Ou seja, como a gente resolve os conflitos que temos entre amigos é importante, né? E o mais importante é como resolver ou como ajudar numa situação difícil que acontece entre os pais. O que fazer nesse momento de divórcio, de separação, toda a família atingida, os filhos atingidos, né? O que fazer nesse momento, né? E talvez não seja você que esteja passando por isso, mas um amigo, um colega, um irmão, uma pessoa que precisa da sua ajuda. Então vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso, tá ok? Vamos fazer aqui rapidinho uma introdução, tá? No comecinho aí, introdução. O tema desta lição é muito delicado para abordar, pois vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito de família, ao mesmo tempo em que vemos outras organizações familiares surgindo. Hoje vamos estudar sobre a separação entre os pais e como você deve agir nessa situação tão delicada, sendo uma referência do amor de Deus na sua família, ok? Entendendo a vontade de Deus para a família. Já vamos começar a comentar aqui rapidinho, mas vamos ler um pouco mais, tá? Entendendo a vontade de Deus para a família. Olha o que nos diz. Como vimos em lições anteriores, o chamado do homem a se unir à sua mulher e formar com ela a única pessoa, Gênesis capítulo 2, versículo 24, é o ponto de partida para a formação da família. Isso não foi feito por coincidência, mas pela vontade de Deus.
como ratificada por Jesus, assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Foi Deus que criou essa união. Não foi o homem, não foi uma coincidência. Deus criou dessa maneira a família. A partir de criou Adão e criou Eva. Uniu, né, duas pessoas que se tornaram uma só. Essas duas pessoas que se tornaram uma pessoa só, né, formaram então uma família, né, um casal. Essa é a vontade de Deus, né? Essa é a vontade, isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu, porque foi Deus que uniu, homem nenhum pode separar. A vontade de Deus para um casal é que não haja separação. E mais, como pode uma única pessoa ser dividida em duas sem perder a vida? Quase impossível, né? Se são os dois agora são uma pessoa, se eles se separarem, é claro que vai ter detrimento. É claro que vai ter muito sofrimento, porque não são mais duas pessoas, né? Agora é uma pessoa, são duas pessoas, né? Mas uma só em duas. Se torna uma pessoa em amor, né? Se torna uma pessoa em sentimento, em pensamento, em vontade. É uma pessoa só. É um casal que Deus uniu, que Deus formou ali. Por isso que é muito triste quando a gente fala nessa situação de separação, né? A expressão bíblica sobre a unidade familiar implica diversos problemas que uma possível separação causa na família. O mais terrível é o rompimento da unidade familiar, que sabemos é o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. A vontade de Deus é que essa união seja indissolúvel e que ela se cumpra o seu papel diante do mundo e derrame as bênçãos de Deus sobre os membros da família. A vontade de Deus sempre é que a família fique unida. Foi para isso que Deus criou. Deus não criou o homem para que se separe, né? Para que se una e depois diga, não quero mais, vou me separar. Deus não criou a família para isso, né? Criou para que ela viva, para que ela envelheça junto, ela crie projetos, ela crie os filhos. Foi para isso que Deus criou pai, criou mãe, né? E nós vamos falar disso. Esse é um assunto muito difícil, muito complicado. Eu sei que muitos estão passando por essa fase, nessa sociedade que vivemos hoje. A gente sabe que muitos pais de adolescentes se separam, né? Outros estão separados por um período de tempo, fica naquela divisão. E quem sofre mais nessa fase aqui são os filhos. A gente sabe que os filhos, né, os adolescentes, as crianças sofrem muito nessa fase. Por isso que o Senhor não quer que um casamento desfaça, porque é muito sofrimento, né? É uma pessoa só, né, duas em uma só, que se separa. E aí é uma detrição, um problema, um sofrimento muito grande, né? E o Senhor não quer que nós soframos, né? O Senhor não quer que nós padecemos nenhum mal nessa separação. Então nós entendemos aqui que a vontade de Deus é que o homem esteja unido, que o casal esteja unido, né? Compreendendo a realidade da separação. Vamos para o próximo tema. Tem que haver uma compreensão. Não é a vontade de Deus, não é muitas das vezes a nossa vontade. A gente não quer que isso aconteça, mas a gente tem que saber viver o momento, tem que saber compreender o momento e como agir nesses momentos. Então o tema agora é compreendendo a realidade da separação. Os casos de separação na família têm aumentado na sociedade, inclusive no meio evangélico, infelizmente. Por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família. Por outro, dentro do evangélico, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo, até mesmo para tomadas de decisões tão críticas sem pensar, sem levar em consideração o contexto familiar, que será afetado por uma separação, principalmente os filhos, como já dissemos. Os filhos que não possuem culpa nessa situação, normalmente são os que mais sofrem. Talvez você que está passando por isso, diga assim, mas eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de ter nascido essa família. Eu não tenho culpa dele ser... Realmente, você não tem culpa. Infelizmente, isso aconteceu, mas você não tem culpa, né? Nesse momento difícil que a família vive de separação, de rompimento familiar, é um momento que sofre o casal e sofre você que faz parte dessa família. E a gente tem que aprender a conviver com isso.
né? Não aceitando, claro, aquilo que está errado, ou não passando a mão pela cabeça daquilo que está errado, mas sabendo com sabedoria divina viver e sobreviver no meio disso tudo, tá ok? Infelizmente, vivemos em um mundo marcado pelo pecado, e o que acaba por embaraçar a imagem original da perfeição da criação de Deus para o nosso mundo. E isso inclui a família. O próprio Jesus nos deu um aviso quanto a viver nesse mundo. Sim, ele nos falou que teríamos vida em abundância, João capítulo 10, versículo 10. Mas ele também deixou bem claro que as regras do jogo: no mundo vocês terão sofrimento, ou vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Todos nós passamos por sofrimento. Não é alguns, não é algumas famílias. Todos nós passamos por sofrimento, né? E talvez você que esteja vivendo isso nesse momento, ou que tenha que instruir alguém, né, saiba você que são milhares de pessoas, milhares de adolescentes sofrendo por esse mal, o mal da separação, né? O mal do rompimento familiar, né? E aquele momento de muita dúvida, de muita dor, né? De separação de lares, de bens. É um momento muito delicado, como disse aqui o tema da lição, muito delicado, mas é um momento que você tem que aprender a viver da melhor maneira possível, buscando de Deus entendimento e sabedoria para viver o melhor de Deus nessa fase da sua vida, tá ok? São diversos tipos de problemas familiares que podem causar o sofrimento da família e podem levar ao processo de uma separação dos pais e a sua consumação. Nas escrituras vemos Jesus falando que há um dos problemas principais para o acontecimento de uma separação é a dureza de coração, né? A dureza do coração humano. Às vezes nossos pais são os que possuem um coração mais endurecido, mas o que podemos fazer? Muitas vezes, né, podemos dizer que na maioria das vezes é a dureza de coração, como Jesus mesmo instruiu. O homem é duro de coração, não consegue compreender a vontade de Deus muitas vezes para a vida dele. E acaba se separando por coisas poucas ou até pequenas, que você olha e diz assim, mas poderia se resolver. É uma coisa simples e poderia melhorar nisso ou melhorar naquilo. E você que está de fora, né, talvez você diga assim, poxa, mas que pena que esse casal está se separando. Meu pai, a minha mãe, tinha jeito, mas eles têm um coração muito endurecido. Não se dobram diante da palavra de Deus. E aí é um rompimento muito grande. Há muito sofrimento quando há dureza de coração, né? Quando você não se dobra à vontade de Deus, há muito sofrimento para você, né? Para o pai, para a mãe, para os filhos e para aqueles que rodeiam ali, né? Aqueles que estão de perto. Infelizmente, e aí a obra de Deus acaba sendo sim prejudicada por todos, por causa da dureza de coração, como disse Jesus. E os problemas que levam ao divórcio são N problemas, muitos problemas, né? Tem alguns problemas que são considerados muito grandes, outros que são bem pequenininhos, mas a maioria das vezes sempre começa com problemas pequenos, que se transformam em monstros, em gigantes, por falta de vigilância, por falta de reverência à palavra de Deus, por falta de se dobrar, de se humilhar, né? De voltar-se mais para o Senhor. Então essas coisas, infelizmente, acontecem muito, muito em nosso meio evangélico, principalmente, tá? Palavra... Sim, o coração endurecido acontece isso, mas agora separou. O que fazer? Separação. E agora? Ó, aqui em cima, tá? Separação. E agora? Não se dobrou, não quis saber, nós vamos nos separar e você está no meio disso, você não sabe o que fazer. E agora? O que fazer diante de uma separação? Você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação. Escute isso. Da separação e, com a ajuda de Deus, retomar a comunhão de sua família. Em primeira instância, ore ao Senhor e peça direção e sabedoria. Nunca se esqueça disso. Sempre devemos estar de joelhos dobrados em qualquer situação. Por pior que seja a situação, por mais difícil que seja o momento que você esteja vivendo com seus pais, saiba você que o Senhor é maior que qualquer problema. É o Senhor que uniu
aquele casal, o Senhor que juntou aquele casal, é o mesmo Deus poderoso que pode trazê-los de volta. Confie nisso, confie naquilo que o Senhor pode fazer, porque para o Senhor não há limite. Ele opera, Ele é poderoso, Ele faz o impossível acontecer. A sua palavra nos garante isso. Ele é o Deus do impossível. Nunca olhe para um problema e dê ali o ponto final para ele, porque para o Senhor não há ponto final. Para o Senhor o impossível se torna possível. Por isso nunca dizemos assim, nunca mais, isso não vai acontecer, nunca mais. Nunca fale isso. Confie no Senhor, coloque o seu joelho no chão, tenha paz de espírito, comece a orar em favor disso. Como disse aqui o autor dessa revista, quem sabe, quem disse o comentarista, quem sabe não é você que vai ser o pivô da volta desse casal, a volta dos seus pais novamente. Quem sabe não é você que vai uni-los novamente através de o quê? Oração, sabedoria divina. Colocar a vida desse casal, dos seus pais, nas mãos do Senhor, Orar, buscar a Deus, buscar inteligência do Senhor, como agir, como falar, como manejar as palavras no momento certo, na hora exata, O Senhor é poderoso para reverter qualquer situação, não duvide disso. Continuando, a palavra falada pode gerar vida, como eu disse, mas também pode gerar morte. Nunca se esqueça disso, tá? Por isso, use as palavras com cuidado e na hora certa. Saiba que há momentos de que é melhor o silêncio, e o melhor o silêncio por opção. Sempre, muitas vezes é melhor falar. É um momento que você percebe que o pai ou a mãe ali precisa de uma palavra. Nunca uma palavra de arrogância. Nunca uma palavra, a sua opinião, muitas vezes não vai resolver. Não, a minha opinião é essa. Não caia nessa, Presta atenção primeiro no momento, nas palavras, orando, pedindo sabedoria ao Senhor e colocando no momento certo as palavras certas. Sempre as palavras, pedindo ao Senhor, o Senhor vai te dar as palavras certas para esse momento, tá? A palavra errada gera morte, com certeza, e mais separação e mais sofrimento. Por isso que é sempre bom pensar. De todo momento, você não sabe o que falar naquele momento, fica quieto. É melhor ficar quieto em oração do que falar palavras que vai dificultar mais ainda aquele problema, tá? Você deve honrar, saiba que há momentos em que o silêncio é melhor, como eu falou, mas lembre-se sempre, você deve honrar e obedecer aos seus pais, não importando a situação. Honrar os pais é obedecer a Deus. Sempre honrando pai e mãe, em qualquer situação, Eles sim têm que ser honrados, porque Deus os deu ele como pai e como mãe. Então, independente da situação que você esteja vivendo, saiba que a sua obrigação como filho é honrar os seus pais, tá? Isso é bíblico. Uma conversa franca com os dois pode ajudar, como eu disse, afetivamente, esclarecer o caso, se for o momento. E uma entrega verdadeira pode fazer o desencontro. Nossa comunidade cristã tem o objetivo de ajudar para seguirmos juntos fielmente no caminho do Senhor. Entretanto, nem sempre a reconciliação é possível. A gente também tem essa consciência. Nem sempre um casal se reconcilia. Às vezes o divórcio é certo. Acontece mesmo. E mesmo assim, a gente não se desespera, a gente não perde o juízo, não perde a cabeça, sai falando um monte de besteira. Aconteceu aquilo que não é agradável a Deus, não é agradável a você, ou um colega seu, uma família, um parente seu, não é agradável a ninguém. Mesmo assim, temos que manter lúcido, diante da palavra de Deus, sem fugir dela e sem ajudar a juntar argumento que te faça pecar contra o Senhor, tá? A separação de pais, isso não quer dizer que nós temos que fazer tudo errado. A partir de hoje eu também vou errar. A partir de hoje, você não pode achar gancho para isso, tá? A palavra de Deus, ela é uma para todos. E ela é como uma espada de dois gumes para todos. Ela corta de um lado para o outro para todos, para todos. Então, manter sempre firme na presença do Senhor em qualquer situação. Se for nesse momento aqui de separação, não cabe a você nem julgar ninguém, não cabe julgamento a ninguém, porque você ainda é adolescente, você ainda não compreende essas coisas de casais, a gente está no processo, de vida.
de entendimento de vida. Então você tem que ter muita paciência, muita calma para viver nesse momento, tá? Sei que é difícil, mas infelizmente a atualidade, acontece muito. Entretanto, nem sempre a reconciliação é possível, nem por isso seu pai deixou de ser seu pai, como diz a sua mãe de ser sua mãe. Cabe a você o respeito, como nós já falamos, e obedecê-los e honrá-los. Sobre o resto, entregue tudo, como eu falei, nas mãos do Senhor, e Ele tudo fará. Salmo 37, é importante entregar tudo nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor, confie nele. Não é o fim de todas as coisas, né? O Senhor tem o melhor para você, o melhor para sua família. Sempre o Senhor tem o melhor para você. Nunca perca as esperanças. No Senhor há sempre um futuro brilhante. No Senhor há sempre paz e misericórdia. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, a termos paz, porque Ele é um Deus de paz. Quem sabe esse sofrimento, bloqueou a sua mente. Quem sabe a dor, a amargura, o ódio, a raiva, a decepção tira de você a paz, e você não consegue falar com Deus, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ter paz de espírito. Saiba você que o Senhor é o dono da paz, Ele é a própria paz. Por isso tem que confiar no Senhor, viu? Confie no Senhor. Senhor, a minha vida nas tuas mãos, a vida dos meus pais também, e o meu dever é honrá-los, e confie no Deus Todo-Poderoso, porque no momento certo o Senhor vai te abençoar da maneira que Ele quer abençoar, tá bom? Vamos concluir. No processo da separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e a perdoar, sempre com o coração disposto a ouvir e a perdoar, sempre. Nunca tenha um coração endurecido, nunca. E se você por acaso estiver vivendo esse coração endurecido, vá para os pés de Cristo. Só Ele pode fazer esse movimento na sua vida. Senhor, muda o meu coração. Senhor, eu quero amar o meu pai, mesmo que ele errou. Senhor, eu quero amar a minha mãe, mesmo que ele tenha. Quero amar meus pais, mesmo que eles tenham errado, né? Não quero deixar de amá-los. Então não deixe que nenhum ódio, nenhuma vingança, né, se aloje ao seu coração a ponto de você odiar os seus pais, viu? É um momento, como eu falei, de viver mais perto de Deus. O momento que a gente está sofrendo é o momento de confiar mais no Senhor, não separar mais, né? Não fugir da vontade de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. Ao falar com seus pais, lembre-se, né, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios capítulo 15, versículo 1, já disse o sábio Salomão, né? Palavras duras piora mais a situação. Ah, mas eu tô com raiva, eu quero falar. Ah, mas eu tô com ódio, eu não consigo entender porque que eles se separaram, eu não consigo entender esse momento que eu tô vivendo. Então, sabe o que você faz? Apenas ore. Não piore a situação com palavras duras. Não pirrace, não fale coisas que você não entende, que você não compreende. É melhor esperar no Senhor. Se aconteceu a separação, se houve realmente o divórcio, você sabe que isso é horrível, não foi agradável a Deus, não é agradável a você, a sua família toda, ninguém queria, né? É uma situação chata. O que é que você faz? Apenas ore. Não tem palavras para falar? Fique calado. Apenas ore e fale com o Senhor, né? Busque algum conselho com alguém responsável, mas nunca perca a sua fé e a sua comunhão com o Senhor, sabendo que momentos difíceis, como o Senhor Jesus disse, passaremos. Todos nós passaremos momentos difíceis, momentos cruéis, que nos fazem sofrer, que nos fazem refletir, decepções, mas nada disso nos separa, como disse o apóstolo Paulo, do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Fome, a nudez, o ódio, a raiva, a ira, nada separa-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê calma para você viver esse momento, se você está vivendo esse momento, ou se você precisa para talvez aconselhar outro adolescente, aconselhar outra pessoa, ou quem sabe um momento que você vai viver com alguém, que você precisa dar conselho. Saiba você que a opção sempre é buscar conhecimento, é buscar uma palavra, orando em espírito, buscando de Deus o entendimento para aquele momento. Tá ok? Porque aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para o Senhor. E nós confiamos nesse Deus,
num Deus que resgata, um Deus que traz de novo, um Deus que brota o amor novamente, um Deus que faz a família voltar novamente. Nós acreditamos nesse Deus, um Deus que faz tudo novo outra vez. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar, ok? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Na nossa próxima lição, de número 8, viu? Estude para a gente poder fazer um resumo dela. Ouvindo os pais ou os amigos? É o tema da nossa próxima lição de número 8, ok? Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te louvar, bendizer o teu nome por essa palavra, porque o Senhor é um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus que nunca falhou em suas promessas, um Deus que nunca falhou e que jamais falhará, Senhor. O Senhor é o Deus do passado, do presente e do futuro, e nós queremos orar nesse momento, Pai, por este adolescente que está vivendo esse momento, um momento difícil de separação, quem sabe nesse momento de pandemia, que está em casa, isolado, Senhor, está sofrendo com a separação de pais. Meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha reverter essa situação, que o Senhor venha transformar, Senhor, esse mal, que o Senhor venha jogando por terra toda essa luta, que o Senhor venha trazendo a vitória sobre esta família, unindo novamente esse casal, fazendo, Senhor amado, o impossível acontecer, trazendo paz à família, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.